بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Louvamos e agradecemos a Allah, o Clemente e o Misericordioso. A sua paz, bênção, estejam com o nosso profeta Muhammad, sua família, seus companheiros, assim como a todos aqueles que seguiram seu caminho, receberam sua mensagem e entenderam de que a sua mensagem não tem como propósito senão tirar o ser humano do abismo da salvação e trazer esse ser humano a uma natureza humana, civilizada, de misericórdia, uma natureza de harmonia, de convívio, amor, compaixão. E lembrar mais uma vez de que a mensagem do Islã coloca no centro das suas atenções um ser humano dócil, um ser humano saudável, um ser humano elegante, um ser humano misericordioso, que faz bem ao outro, que produz o que ele gostaria de receber em troca. Oferece aqueles valores que são nobres e que ele também gostaria de receber. Por isso, aquelas pessoas que não são escravas das suas próprias palavras, que contrariam as suas promessas, os seus ensinamentos, pregam o que não vivem, tanto são pessoas que têm um certo tratamento que nós gostaríamos de trazer nesta sessão de hoje. Tratamento esse que foi deixado bem claro num hadith narrado por Osama, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Yu'ta bir-rajul yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar." No dia do juízo final será trazido o homem, mas este homem tem algumas características peculiares. Quais são essas características peculiares? Nós vamos conhecer agora. E ao ser trazido esse homem e jogado no fogo do inferno, como se fosse uma pedra jogada no ar livre numa distância quilométrica. Então não dá para imaginar a queda dessa pedra. Então, esse homem vai ser jogado como se fosse uma pedra jogada numa altura incalculável, uma distância incalculável. Então, vocês imaginem um objeto que cai dessa distância. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى. E esse homem, ao alcançar o espaço, portanto, físico do chão do inferno, os seus membros vão, portanto, entrar em quebra, em colapso. Portanto, vão quebrar, vão fraturar. E esses membros eles vão deslocar para as partes internas do seu estômago, da sua barriga. E as suas tripas vão sair fora, vão ser jogadas para fora do seu estômago. E ele vai começar, portanto, a circular tal forma que um burro circula, portanto, no seu pasto. فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ. As pessoas que estarão junto com ele lá no inferno
vão se juntar ao seu redor e فيقولون, vão questionar a esta pessoa: Ya fulano, malak? Ô fulano, o que aconteceu com a sua pessoa? O que é isto? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Quando nós estávamos na face da terra, não é você que pregava a prática das boas ações, exortava as pessoas para abraçarem as boas ações, praticarem as coisas boas, o que era lícito, e não é você que coibia as pessoas, exortava as pessoas para abandonarem o pecado, abandonarem tudo aquilo que era abominável. Não era você que pregava isto no mimbar, você levantava no púlpito, você levantava nas mesquitas, você oferecia palestras, sermões, você, portanto, organizava reuniões, encontros. Você exortava as pessoas a praticarem os mais altos valores da dignidade, do amor, do perdão, da piedade, da misericórdia, tais como não roubar, não mentir, não enganar as pessoas, não falsificar, não ser hipócrita, ser honesto, ser fiel, honrar com as suas próprias palavras e promessas. Não são esses os ensinamentos que você pregava na face da terra. Não é você que apresentava-se diante das pessoas com aquela roupa bonita, branca, que parecia anjo andando na face da terra. Não é você que andava com a face de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Não é você que andava com a face da Aisha, radiyallahu ta'ala anha, a esposa do profeta, a face do Umar, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era um homem justo. Não é você que mostrava e demonstrava a justiça diante das pessoas. Não é você que andava como Umar ibn Abdul Aziz, que foi uma das lideranças em que, no seu reinado, a justiça, o amor, a piedade, portanto, encheram o governo dele, a face, ou seja, o território que ele, portanto, governou. Não é você que sempre, mas sempre demonstrava de que o caminho da salvação, claramente através da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, era, portanto, a persistência na paciência, no amor e, portanto, na escravidão da palavra, ou seja, honrar a própria palavra. São essas questões que, portanto, eu gostaria de trazer aqui para poder, então, compartilhar com todos nós de que é esta explicação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou para nós, que será o tratamento daquelas pessoas que não são escravas das suas próprias palavras. É este tipo de pessoas em que será, portanto, trazida no dia do juízo final e jogada no inferno como se fosse uma pedra jogada, portanto, nas alturas, e ao atingir o chão, portanto, esta pedra ou este corpo vai se desfazer e, portanto, as partes internas vão sobressair. E a pessoa vai andar e caminhar dentro do inferno com os seus membros interiores fora do seu próprio corpo. E as pessoas vão questioná-la, essa pessoa, dizendo:
o que aconteceu com você? O que aconteceu com a sua vida? Mas afinal de contas, não é você que nos ensinava as boas práticas ou que você ensinava as pessoas a prática do bem. E é este tipo de pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala questiona num versículo muito bonito. E ele diz: Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun? Por acaso vocês exortam as pessoas às boas virtudes para praticarem o bem e vocês ao mesmo tempo esquecem a vocês mesmas, vocês se excluem dessas práticas? Atenção não, vocês esquecem a vocês mesmos. Afala taqilun? Vocês enlouqueceram ao ponto de se excluírem dessas ordens, dessas boas práticas. Então, ou seja, em outras palavras, aquelas pessoas que não são escravas das suas próprias palavras, que ensinam o bem e praticam o contrário, é como se essas pessoas tivessem uma doença chamada a loucura, que em outras palavras eu gostaria de chamar até a doença que a psicanálise e a psicologia chamam de esquizofrenia. A esquizofrenia social é uma das doenças que faz com que a pessoa veja ou passe alucinações. Portanto, tenha problemas psicoativos, não consegue, digamos assim, representar as coisas e a vida mundana de uma forma aceite, de uma forma lógica, não consegue colocar as coisas no seu devido lugar. A esquizofrenia é uma doença que afeta hoje em dia uma parcela extremamente enorme da nossa sociedade. E quando nós olhamos esta doença a partir de uma perspectiva religiosa, podemos perceber de que quando o ser humano, de uma forma deliberada, prega o que não vive e acredita de que está isenta das suas, da cobrança daqueles ensinamentos que essa mesma pessoa leva para os outros, tanto este tipo de comportamento, este tipo de percepção não deixa de ser uma percepção psicoativa, no meu entender. Portanto, e isto fez com que o século XIX anunciasse, portanto, a morte de Deus. O Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, anuncia a morte de Deus no século XIX. E ele foi profundamente criticado. Nietzsche declara a morte de Deus de uma forma filosófica, quando ele observou de que as pregações das grandes lideranças, que eram, portanto, os clérigos, que eram confiados por serem pessoas, eram confiados, né, pela sociedade por serem pessoas que representavam a ordem divina na face da terra. Portanto, os clérigos, as lideranças religiosas contrariavam as suas próprias pregações e isto fez com que o Nietzsche chamasse a atenção dessas lideranças religiosas usando uma linguagem filosófica extremamente incomum. Ao dizer, vocês viram o homem louco que numa plena luz do dia sai no mercado com a sua lanterna. Ele acende a sua própria lanterna na luz do dia e pergunta:
Estou à procura de Deus. Vocês viram Deus? E as pessoas perguntam e olham para ele e dizem: esse homem está maluco. Mas ele continua firme e questionando as pessoas. Vocês viram Deus? Eu estou à procura de Deus. Numa plena luz do dia com a lanterna dele. E depois as pessoas olham para ele, percebem de que este homem sofre de um problema psicológico. Não é comum. Mas o Nietzsche quis chamar a atenção de que os homens que pregavam a ética, a moralidade, o respeito, o bom caráter, a boa vizinhança, as boas práticas, a misericórdia, a compaixão, a piedade, o respeito aos pais. Os homens que deveriam combater a misoginia, a violência, os homens que deveriam viver, portanto, esses valores mais altos, pregavam o que não praticavam. Por isso, Deus, no entender do Nietzsche, está presente na nossa sociedade e continuará presente na nossa sociedade desde o momento em que os valores, as normas que nós encontramos no Alcorão e nos ensinamentos dos profetas fizerem parte da nossa vida e do dia a dia. Na verdade, Deus é evidenciado através dos seus sinais, dos seus ensinamentos contidos nas Escrituras. E é através desses valores que nós precisamos pregar e viver. Demonstrar de que, se nós somos homens, lideranças religiosas, somos mulheres e homens que temos fé, que cremos em Deus e esperamos que as outras pessoas também sigam a mesma crença, usando esses valores, essas normas para evidenciar a existência de Deus, então nós precisamos de ser escravos das nossas próprias palavras. Esta é a atenção que o Nietzsche, portanto, quis chamar à nossa sociedade. E os nossos problemas modernos estão profundamente assentados ao fato de que, primeiro, nós pregamos o que não vivemos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Ele foi enviado para poder aperfeiçoar o bom caráter. Existem vários ditos dele que vão no mesmo sentido, que não há necessidade, na verdade, de nós trazermos todos, mas para resgatar a importância e o valor que o bom caráter tem na nossa vida. E o bom caráter é constituído por a exortação da prática do bem e, ao mesmo tempo, o exemplo prático próprio da própria pessoa que prega esta prática. Então, seria esquizofrênico a pessoa pregar o que não pratica. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala questiona aquelas pessoas que pregam o que não praticam, dizendo: "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun?" Vocês pregam o amor, a piedade, a paciência, a boa vizinhança. Vocês pregam os bons valores, mas ao mesmo tempo vocês contrariam a essas práticas. Este é o nosso problema de hoje em dia. E, portanto, nós precisamos entender de que todas as sociedades estão estruturadas a partir de uma relação piramidal. Pirâmide
portanto, onde você tem no top as lideranças, os governantes, os sábios. É no top da pirâmide onde encontra-se a cabeça do corpo dessa estrutura. Por isso, a cabeça sempre é menor e o corpo é maior. E é na cabeça onde nós encontramos o conhecimento, a ciência, a educação, as lideranças e todos aqueles que, portanto, fazem funcionar o motor de qualquer sociedade. Por isso, o primeiro e o maior exemplo que qualquer sociedade espera ver na prática é, portanto, que aquelas pessoas que ocupam, portanto, o top da pirâmide sejam escravas das suas próprias palavras. Um governante, a liderança religiosa ou qualquer líder de um grupo ou família, portanto, precisa, em primeiro lugar, ser exemplo das suas próprias palavras. A partir desta concepção, nós conseguiremos, então, ecoar uma luz para a sociedade que se encontra, portanto, na base da pirâmide. E essa sociedade vai se espelhar pelos bons exemplos que, portanto, ecoam de cima para baixo. Por isso, se nós queremos mudar e melhorar, portanto, as nossas sociedades, a mudança tem que partir de cima para baixo e não de baixo para cima. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixa-nos uma atenção, chama-nos uma atenção dizendo: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. Eu tenho medo para o meu povo, a presença daquelas pessoas que pregam, usando, portanto, o Alcorão, usando a eloquência da linguagem, usando a arte, a literatura, o conhecimento, a inteligência, mas ao mesmo tempo são pessoas hipócritas. E toda pessoa hipócrita é muitas vezes aquela que prega o que não cumpre. Munafiqun alimun lisan são pessoas extremamente eloquentes. Yujadilu bil Qur'an. Ele fala usando os belíssimos versículos do Alcorão. Ele fala, se expressa usando as palavras do Criador. Mas ao mesmo tempo é a pessoa mais hipócrita que existe. Então, este é um perigo que põe em causa qualquer sociedade, portanto, que busca abraçar os valores mais nobres existentes. Por isso, eu queria mais uma vez chamar a atenção a todos nós de que, por mais que nós tenhamos este fenômeno social como um problema que atinge o tecido social das nossas sociedades modernas, nós precisamos entender de que وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Allah diz de que nenhuma alma será responsabilizada pelos pecados ou pelas ações da outra alma. Então, que essas lideranças ou que esses exemplos não influenciem, portanto, na minha vida religiosa, porque eu serei responsável das minhas próprias ações. Então, se eu tiver uma figura religiosa ou um líder do meu grupo, ou da minha família, ou do meu trabalho, ou um líder, portanto, em qualquer situação que for, em que essa liderança não é exemplo, portanto, das suas ações e das suas palavras, eu preciso entender de que se eu seguir, portanto, serei responsabilizado também no dia do juízo final. E eu preciso tomar a minha consciência de que a melhor liderança que eu preciso colocar na minha frente é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é o melhor exemplo que eu preciso seguir. E eu preciso ajudar a minha liderança
ajudar aquela pessoa que, por mais que esteja em frente e por mais que tenha o conhecimento, mas por não colocar na prática o que ele prega, então eu preciso ajudar esta pessoa, chamar a atenção a esta pessoa para que seja escrava das suas próprias ações. E desta forma nós iremos construir, na verdade, uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade piedosa, misericordiosa e que vai manter os mais altos valores e que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê muito conhecimento e sabedoria para que possamos sair do abismo e entrarmos ou seguirmos numa vida religiosa e nos ajudar uns aos outros, sem julgamentos e, portanto, pautando sempre no, na ajuda mútua para, portanto, pegarmos a mãos uns aos outros e sairmos do abismo. E aqui eu agradeço, portanto, a sua atenção. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.